Olá pessoal, aqui é o Rodrigo Merched, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do meu canal e hoje eu vou te ensinar o meu método de como eu faço para pintar ícones ou itens, ok? Eu tô terminando isso aqui que é o tabuleiro das peças de um jogo chamado Automatons, tá na reta final. E esse aqui é o tabuleiro que fica no campo, onde o jogador tem a oportunidade de comprar itens que quebraram das armaduras dos robôs dos adversários, e eles têm a chance de vir aqui trocar por moedinhas e comprar as peças que foram quebradas. Notem que eu tenho uma moldura aqui feita com ilustrações, então está faltando um elemento aqui, que é o que eu vou pintar agora, para encaixar nessa ilustração. Eu ainda não sei se eu vou escurecer, se eu vou clarear, eu sei que ainda está em andamento, depois eu mostro finalmente dos finalmente. Esse aqui é um item que eu já havia pintado, que foi para as cartinhas, que é a espada para-choque. Então, para compor esse tabuleiro das peças, eu usei versões B, versões que não foram aprovadas dentro dos itens, dos esboços que eu fiz, e pintei eles para que não ficasse iguais, não se batessem as ilustrações iguais às que cairiam aqui em cima, ok? Bom, o meu método é muito simples. Inclusive eu estava reparando agora há pouco que esse meu aspecto ficou bem mais pincelado, e a Giovana, que é uma aluna minha, a Giovana fez esses ícones e esses aqui que eu achei fantásticos. E o render da Giovana é mais durinho, né? Mas não tem problema, o meu tem mais cara de pincelado, para mim não tem problema nenhum. Primeira coisa que eu preciso saber, ok? Eu tenho que ter a minha linha, então eu clico com W, que é a varinha mágica na camada da linha, eu já vou digitar Shift e colocar aqui nesses espaços negativos, vou clicar em selecionar e inverter. E de novo, selecionar, modificar, suavização. Eu vou colocar 10 pixels, ok? Na camada de baixo, eu jogo um balde de tinta com um tom de cinza, certo? E essa minha linha, eu boto ela em multiplicação e diminuo já um pouco a opacidade dela, certo? Agora eu vou fazer o seguinte, ó, eu tenho aqui um modelo de tridimensionalidade. Eu vou me basear por isso aqui. Então, nessa vista frontal é um tom médio, na vista de baixo é um tom escuro e na vista lateral direita é um tom mais claro, ok? Isso aqui é um guia, não é a minha realidade mais absoluta. Eu vou deixar ele bloqueado aqui para a gente começar a trabalhar. Não significa que eu vá precisar pegar com conta-gota a cor aqui e jogar para lá. Porque sempre que eu desenho, pinto, eu não trato isso como uma prisão, eu trato como um guia. É uma bússola. A bússola te dá o norte, o resto das localizações você descobre por conta. Então, por exemplo, ó, esse tom de baixo, que é o tom mais escuro, eu vou encontrar ele aqui na minha ilustração. Isso aqui fica normal e eu puxo uma camada em cima. Aliás, eu posso fazer o seguinte, ó, já para começar. Eu vou juntar isso aqui tudo numa só e posso colocar o nome de espada para-choque. Porque eu vou ir pintando por cima. Clico com Ctrl para me ajudar, ó. E aí eu começo o meu samba. Eu puxo uma camada extra da mesma cor, aí sim eu pego com o Ian Dropper, o conta-gotas. Posso deixar em modo de mesclagem normal e aqui eu tiro um pouco da opacidade dela, tá? Esse pouco da opacidade é porque eu quero uma blocagem firme. E aí eu venho com um pincel aqui, ó, e vou elegendo as zonas escuras. Vou elegendo essas zonas mais escuras. Notem que as partes de baixo, ó, elas são todas mais escuras. Então, nesse momento, eu não vou me preocupar com absolutamente nada, a não ser separar blocos bem rápido. Eu gosto dessa história de separar blocos bem rápido porque me ajuda a ganhar mais força, mais precisão na hora da ilustração. O que tiver nesse plano vai ficar durinho, o que tiver num ângulo... O que tiver em um ângulo no qual for cilíndrico, que nem essa parte aqui, eu simplesmente vou puxar no movimento que ele tem. Por exemplo, aqui, ó, para não deixar esse para-choque, esse pedaço de para-choque com aspecto reto, eu faço ele no formato que o objeto tem, eu faço ele de maneira mais cilíndrica, certo? E aí rapidamente eu consigo essa modelagem. Agora, nesse momento, eu não estou pensando em
Nesse momento eu não estou pensando em luz e sombra projetada, tá? Eu estou pensando somente em bloco, para ficar blocado e me ajudar. Como, por exemplo, essa parte aqui corresponde a essa. Mas como isso não é reto, isso é cilíndrico, eu vou esfumando dessa maneira. Aqui na parte de baixo vai pegar só esse aqui. E agora, ó, posso até coletar aqui como um ponto de partida. E aí eu vou separar esse amigo. Acho que ficou claro demais. Eu vou separar esse amigo aqui dessa seguinte maneira, ó. Eu não vou comer todo o contorno por o seguinte motivo, ó. Cores claras e tons muito claros e alguma gama de cores mais vibrantes, com muita matiz, eles não definem contorno. Então pode ser perigoso se isso não definir o contorno. E aqui eu já passo com vontade mesmo, pensando que eu já estou finalizando. E aqui sim, ó, ele vai ter um friso daquela cor. Eu também não estou preocupado que fique bem esfumado, porque uma, eu não pinto esfumado, e duas, eu faço questão que fique o aspecto pincelado. Então nessa primeira parte, ó, eu vou só me preocupar com isso. O quão mais caprichoso eu for aqui, vai ser melhor para eu ganhar tempo no acabamento. Essa técnica é boa porque você acaba ganhando tempo no acabamento depois. Então tenho 3 planos. Aqui nessa parte tecnicamente ficaria mais claro e aqui também, ó, nesse cabo. Só que eu não vou enxergar tudo, né? Vou enxergar lá em cima. Aqui nessa parte eu não vou enxergar só essa parte aqui até essa curva. E aí é um papo para uma outra hora. Ok, tenho 3 blocos. 3 blocos de cor. Aqui pegaria um pouquinho, ó, que corresponde a essa parte. Mas ali é uma lâmpada que vai, se eu não me engano. Então vou colocar só um pequeno friso. Para esse primeiro momento, eu acho que está ok, certo? Eu vou dar um pouquinho mais de contraste, só para ter a impressão de estar em tridimensionalidade. Para mim já está ok. E aí o que eu vou fazendo? Eu vou unindo isso numa camada só com Ctrl E e vou duplicando essa camada se caso aconteça alguma coisa. Agora eu posso até aplicar um zoom maior, ó, e eu gosto de trabalhar com essa camada selecionada justamente para me dar mais força e para que eu possa ser mais rápido. Aqui eu vou ver a necessidade que eu vou ter de polir ou não. Aqui para mim já está feito. Notem que como eu tenho duas linhas no mesmo plano, eu vou ter que devolver o contorno. Então eu sempre gosto de falar isso. Olha, o uso do contorno, pelo menos no meu trabalho, é facultativo, né? Eu não tiro todo o contorno para trabalhar, eu deixo o contorno trabalhar ao meu favor. O contorno sempre me ajuda em tudo que eu vou fazer. O contorno é um grande divisor de águas. Não precisa ter a ânsia de querer sumir com o contorno o tempo inteiro. Aqui, por exemplo, ó, se eu desaparecer com o contorno, ele vai gerar um ruído visual que o espectador não vai conseguir identificar a passagem de um para o outro. Então eu volto e afundo mais esse contorno. Então no meu trabalho eu estou toda hora tirando e colocando o contorno. Início, meio e fim. Não tem uma ordem, é início, meio e fim. Onde eu achar que o contorno precisa aparecer de novo para me salvar e para dividir esses planos, lá estarei eu colocando e tirando o contorno o tempo inteiro. Eu gosto de trabalhar da seguinte maneira, ó. No primeiro momento, dividir esses blocos e ver qual a necessidade que eu vou ter de afundar mais uma superfície que outra. Aqui, por exemplo, vai ter que entrar o contorno de novo. Aqui vamos ter que trabalhar com o contorno de novo.
Aqui é tipo um distintivo que o carro tem, então se você quiser, você pode coletar uma cor de cinza que você já tem usado e não fica preocupado para esse método aqui se vai ficar muito escuro agora, porque depois eu vou pintar com sobrepor e vou acalmar tudo isso aí. Acho que é isso. Aqui em cima, ó, eu vou fazer o seguinte, eu vou recortar assim, dessa maneira, essa parte, sem me preocupar com muita coisa. E aqui eu vou deixar o contorno, senão vai sumir minha figura, não vou enxergar nada. Ali dentro eu vou fazer questão de ficar bem mais escuro, e aí de novo eu vou chamar atenção para o seguinte, ó. Isso aqui é um guia, tipo médio, alto, escuro, tecnicamente, né? Não significa que vai ser aquilo ali, início, meio e fim. Significa que ele vai me ajudar e não me prender. Às vezes a gente dá essa dica aqui, a pessoa se prende a ficar coletando essas cores o tempo inteiro e perde o feeling. Nem sempre vai funcionar, né? Nem sempre funciona. Aqui, por exemplo, eu vou ter que fazer o acabamento com esse escuro. Que a lâmpada vai ali no meio. Eu acho que é isso aí. Bom, em cima disso aqui, eu vou fazer o seguinte, ó. Por exemplo, se eu tirar essa linha daqui, eu não vou enxergar. Eu já vou ajudar na tridimensionalidade desse amigo. Mas aqui vai ser um cabo, isso aqui vai ser tão pequeno, então assim, olha, não preciso me preocupar com o detalhe disso aqui agora. Pra mim tá ok, assim. Tudo que não vai aparecer na impressão, na hora de imprimir, eu realmente não me preocupo nem um pouco. Ok. Agora eu vou tirar esse contorno, esse serrilhado da parte do contorno, e eu tenho então, ó, um objeto tridimensional. Tem um objeto tridimensional. Vale a pena saber que na hora da impressão ele vai ficar desse tamanho que você está vendo na tela aqui, ou seja, qualquer detalhe que eu começar a colocar assim, ó, vai ser trabalho de burro, e aí não tem porquê, né? Tempo é dinheiro, pelo menos para mim. Então aqui eu começo a fazer o seguinte, tudo que vai me dar muito trabalho, vai levar muito tempo, eu possa fazer 3, 4 coisas, eu não faço. Eu já tenho de antemão que às vezes ficam detalhes tão pequenos que a gente não percebe. Para mim tá ok já. Isso aqui, ó, eu vou tirar daqui para não confundir mais, porque a partir de agora eu vou fazer o seguinte. Aqui eu acho que pode um render a mais. Vale a pena também já lembrar nessa etapa. Vale a pena lembrar nessa etapa de que esse universo do Automatons, ele é feito com restos de máquina. Nada é novo, nada é saído da fábrica aqui. Então é o resto do resto que eles usam para manipular e construir coisas. Então, se ficar com um aspecto muito novo, eu já não vou ter um bom desempenho, porque vai fugir do conceito original do jogo, né? E aqui é assim. Nessa parte aqui eu estou passando a borracha mesmo. E nessa parte eu também já consigo ajudar com a tridimensionalidade, né? Essa esculpida, essa cavada a mais, ele também ajuda a dar tridimensionalidade à peça. Aqui eu só vou deixar mais retinho, de acordo com aquela ali. E eu também faço essa tridimensionalidade nessa hora aqui, que é a hora de pensar em esculpir a peça. Aqui talvez só mais caidinho para dar essa impressão. Notem que ficou umas pontinhas pretas do contorno, e para mim elas não têm problema nenhum. Eu gosto de deixar, porque eu preservo o aspecto pintado. E lembra, aqui, isso aqui é a mesma coisa que eu faço com tinta guache, então eu estou super em casa, super confortável. Agora é hora de eu pensar numa coisa, ó. Numa coisa muito importante. Como isso aqui é metal, por mais que seja velhinho, batido, é hora de eu começar a pensar na luz de rebatimento. A luz de rebatimento seria uma luz
no qual é rebatida, refletida pelo ambiente, e ela é um pouco mais clara do que a cor do corpo, né? Ela estaria batendo aqui, fazendo esse efeito, não cobrindo todo, porque senão volta, né? Volta a ser uma das cores da base. Então seria mais ou menos assim. Vou tirar isso daqui que é para não confundir, isso é um papo para uma outra hora, mas luzes de rebatimento ajudam a dar volume na peça. Então eu vou fazer essas luzes de rebatimento aqui em cima. É sempre que eu uso luz de rebatimento? Não, não é sempre. E aqui eu diminuo um pouco a opacidade. Não é sempre. O único cuidado que eu tenho é para que das duas ela não seja tão semelhante a essa luz de pico. Ela até pode ser mais durinha agora. Isso aqui que eu faço é com airbrush, uma das poucas ocasiões que eu uso airbrush. Diminuo bem a opacidade. E tenho que pegar o mais macio, que é esse aqui. Para não ter que fazer o smooth, passar o smooth tool. Eu passo esse aqui com um pincelzinho mais aberto. Vou diminuir um pouco mais, porque no conjunto total da obra ele dá esse aspecto de luz projetada, né? Ele ajuda a dar projeção à cor. E aqui eu vou fazer a mesma coisa, ó. Isso aqui é um papo para uma outra hora, né? Cada maluco estuda do seu jeito e usa a sua moda. É muito, eu gosto de pintar muito mais pela teoria da cor, fazer volume no caso, a tridimensionalidade eu gosto muito mais de fazer pela teoria da cor e pelo comportamento da cor sobre a cor, só que aqui está tudo cinza, não estou trabalhando cor ainda, a cor vem depois, do que realmente pelo comportamento que a cor vai ter. A cor acontece assim, funciona de tal maneira, de maneira tal. Eu prefiro trabalhar pelo comportamento global da luz e sombra que tem o objeto, né? No caso isso aqui é metal, então metal super reflete luz, do que realmente ficar me preocupando se é assim, se não é assim, se no real acontece assim, se no real acontece assado. Eu nunca trabalho com prisões, eu nunca trabalho com nada que possa me aprisionar e me deixar refém daquilo. Eu sempre trabalho com... Quando eu ilustro, eu faço coisas nos quais possam me ajudar e me libertar. Eu acho que por enquanto é isso aí. Eu não vou ter muito mais coisa para fazer. Aqui eu posso colocar uma luz de pico e eu não estou usando regra de... Vocês dizem, meu Deus, não está usando regra. Não estou usando mesmo, porque como eu falei, eu não estou usando referência para pintar. Não tenho um modelo 3D disso aqui pronto. Então eu só estou fazendo algo que na mente do espectador remeta a metal, ou o comportamento que o metal tem, e também que me ajude a representar planos. Para mim, se eu representar planos, 1, 2, 3 planos, e se eu, além desses planos, eu conseguir representar o comportamento que esse objeto tem, né? Como eu acabei de falar, metal, por exemplo, super reflete. O metal é um corpo que pouco absorve e muito reflete luz. Então, se eu me basear nisso para fazer a minha composição, eu já vou estar salvo, né? Eu vou estar salvo porque eu vou continuar dando o efeito da tridimensionalidade. Para mim tá ok, esse cabo aqui não vai ser dessa cor. E aqui eu posso mostrar só mais um plano desse cabo e dar a entender para o espectador que ali tem alguma coisa acontecendo. E aí eu vou fazer com só uma puxadinha, mostrei mais um plano. Notem que se eu deixar sem o contorno não aparece, se eu deixar uma linha do contorno ele divide em mais um plano, então o contorno me salvou mais uma vez.
Agora, de novo, eu junto tudo numa camada só, ó. E se você quiser ser caprichoso aqui e já fazer os acabamentos, fica a seu critério. De novo, eu gosto da arte com aspecto de pincelado, torto, borrado, porque quando eu pinto com tinta e pincel, eu pinto assim, então aqui eu só continuo o meu trabalho. Pum! Vamos ver se vai... Não foi ainda? Não, peguei o pincel errado, será? Esse aqui. E aqui sim eu faço o acabamento bem duro, eu posso até deixar em 100%. Sempre, isso aqui é uma coisa que eu não fico muito... Eu tenho um termo que eu chamo preciosismo, eu não sou muito preciosista, mas como é um item, né, e vai ser montado ali em cima, a gente ainda não sabe se vai ficar bacana ou não, então eu gosto de pintar pensando nisso. Bom, tenho aqui então a minha espada para-choque em escala de cinza. Isso aqui seria a luz que bateu aqui na superfície e voltou para ele, que é metal. Bom, agora está na hora de colocar a cor então, mas eu acho que para me ajudar, ó, eu vou fazer um contorno aqui. Ah, mas não tem sombra dessa cor batendo ali, Rodrigo. Foda-se se não tem, eu vou colocar de novo. Olha que legal que fica. Ajuda, uma coisa que ajuda, olha o quão gritou os 3 planos. Errou, não gostou? Bota o contorno de novo e tá acabado o assunto. Olha que delícia que fica com o contorno. Olha lá. Ok. Bom, preciso dar uma cor para essa espada. Essa outra aqui, ó, eu fiz nesses tons azulados. E para fazer essa espada para-choque, inclusive ali tá bem tortinho, vai ficar tortinho mesmo. Eu só acho que eu consigo dar mais, eu consigo mostrar um pouco mais de volume se eu fizer isso aqui. E aí eu tenho um objeto plano, né? E agora eu começo a colocar a cor. Como é que eu faço o processo da cor? Eu vou seguir a mesma base que eu usei para esse projeto inteiro, tá? Mesma base que eu usei para esse projeto inteiro. Aqui eu só vou deixar o campo preparado, que aqui vai uma lâmpadazinha. Um círculo, na real. Outra coisa legal é não ficar se preocupando. Quanto mais você der, mais defeito você vai achar. E as coisas... ele ao vivo vai ser assim na hora de imprimir. Você vai enxergar assim, bem pequenininho na hora da impressão. Então não precisa... Ninguém olha no macro. Aqui eu tenho então, ó, escala de cinza. Escala de cinza. Em cima dessa minha escala de cinza, esse projeto do Automatons todo eu trabalhei ele com manchado, porque as peças são velhas, né? Não são peças originais, tipo, não foi feito uma espada, o metal não foi fundido para fazer essa espada. São restos. Então aqui, ó, eu vou tirar esta coisa da dinâmica da forma, que me irrita bastante de vez em quando. E aí eu posso fazer o seguinte, ó, eu posso pegar algum pincel diferente para começar a aplicar texturas. Eu tenho aqui na minha pinceleira de guache vários pincéis legais que fazem textura. Então, para todo esse projeto do Automatons, eu sempre usei uma combinação de vários pincéis meus para fazer essa coisa com aspecto... Eu sou velhinho, sou manchado. E aqui eu vou diminuir. Eu vou fazer o seguinte, eu vou escurecer um pouco mais, porque o modo de mesclagem multiplicação, sobrepor, ele só funciona do centro médio para baixo. Então aqui eu já vou tirar de algumas regiões que eu não gostei. Eu acho que esse airbrush tá na posição dura, acho, não tenho certeza. Então eu vou pegar ele da forma mais macia para fazer isso. É borracha, filho de uma puta.
aqui. Por que essa borracha tá assim? Vou diminuir aqui. Eu odeio quando a gente clica e não... Isso aí. Vou tirar algumas coisas, vou dar uma apagada. Na região onde tem as sombras eu tento não colocar para preservar a profundidade, senão você aniquila a profundidade. Então essas manchas, ó, já vou deixar a dica. Eu uso mais nas regiões onde não tem a sombra mais escura. Então ele ficou levemente manchado, né? Ficou levemente manchado. Agora eu posso colocar uma cor. Aqui eu coloquei um laranja. Quem sabe eu coloco aqui, porque isso aqui é um para-choque de carro, né? Ali na frente. Então aqui eu vou também pegar o sobrepor. Vamos tentar algum vermelho, alguma coisa assim. Laranja avermelhado. E aí eu vou pegar de novo algum pincel de guache. Quando eu quero mais liso eu uso aquele meu original. Quando eu quero mais texturizado eu uso esses outros. E aí naquelas, né? Se você não gostou de alguma coisa, é muito simples. Muito simples. É só você voltar e apagar, que nem eu vou fazer daqui a pouco. Aqui apliquei uma cor. Aqui não vai ser essa cor, então eu simplesmente tiro, apago para valer e apago de onde eu não quero. Aqui no meio também, ó. Como as peças são velhinhas, batidas, eu não preciso me preocupar tanto com o acabamento, se avançou uma área ou não. E notem que como o modo de mesclagem e sobreposição ele deixa mais claro, eu não estou preocupado com essa parte, né? De deixar. Não estou preocupado se ele vai deixar muito escuro ou não. Aí aqui eu já consigo fazer o seguinte, ó, negativar e deixar aquele efeito de metal desgastado que tem em todo o projeto. Então eu só tiro dali para dar esse efeito. E aí eu busco uma outra cor. De novo, toda a pintura tem que ser em sobrepor para fazer isso aqui. Eu vou fazer o seguinte, ó, o amarelo ele não vai ficar amarelo nunca se eu colocar amarelo. Eu também tenho que me cuidar com a cor desse tabuleiro das peças, que o fundo é levemente amarelo. Se eu colocar amarelo, ele vai se bater com isso aqui. Então eu vou evitar amarelo, mas... um lilás, quem sabe? Verde eu não gosto, eu tenho uma séria implicância com verde para fazer qualquer coisa. E os últimos projetos que eu ilustrei, meu Deus, o que tinha de verde, porque era tudo verdinho, era livro infantil, tinha verde por toda a parte, porque tinha vegetação. Meu Deus, verde é uma cor muito difícil de calibrar na hora da impressão. Então eu tomei um fartão de verde. Eu acho que é isso aqui. Eu acho que pra mim tá bacana. Esses cabos, eu sempre os metais eu brinquei durante todo o projeto entre metais escuros, que não vai funcionar. Entre metais escuros e metais claros, mas aí para fazer os escuros eu pinto com multiplicação e geralmente mais acinzentado. Que aí eu preservo o mapa. Quando você pinta com multiplicação ou com sobrepor, você preserva os mapas de iluminação que fez antes. Aqui eu vou tentar fazer um metal escuro, ó, só para não ficar monótono. Eu acho que vai funcionar muito bem. E aí outra coisa bacana é essa história da... Outra coisa bacana é esses mapas que a gente fez. Eu não gosto de perder muito tempo neles, esse mapa de cinza, porque notem que quando eu começo a avançar com cor, tudo perde, né? Tem muita gente que diz, para estudar volume, faça mapa em escala de cinza. É bom, é maravilhoso, porque o cinza ele é neutro, né? Ele não trabalha, o cinza ele é neutro, então ele não vai trabalhar
A cor trabalha no cérebro em primeiro plano, e aí você consegue raciocinar com calma, fica muito mais calmo. Mas na hora que você parte para o processo de cor, a escala de cinza não presta para absolutamente nada, porque a cor tem um comportamento diferente ao lado de outra cor. Então, e nada, a escala de cinza e nada é a mesma coisa. Nessa hora. Pronto. Eu tenho um passo aqui dado. E agora eu preciso mexer nesse miolo e preciso colocar a cor da lâmpada. Essa cor da lâmpada eu vou colocar um vermelho bem vibrante. Será que vai pegar esse tom de vermelho? E aqui eu não estou botando modo de mesclagem, ele está puro. Está puro, está puro, está puro. Ok. Agora em cima disso, eu tô contente com o resultado, tá? Então eu vou juntar tudo numa camada só. E ele voltou a ser uma única camada. Em cima daqui eu faço mais acabamentos, certo? Eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou fazer um acabamentozinho aqui nessa região. E aí sim eu venho com conta-gotas. E venho com esse meu pincel de guache. Ah, outra coisa. Se você quiser aprender a dominar pintura digital, ter uma pinceleira digital profissional, e se você curtiu esse vídeo e você curte aplicar técnicas de pintura digital diferentes e você gosta de texturas, que nem eu estou misturando uns quantos pincéis bacanas aqui para tornar seu trabalho mais dinâmico, eu quero te mostrar um projeto meu chamado Brushes by Drigo, ok? No qual eu tenho uma pinceleira digital artística com 128 pincéis que simulam os mais diversos tipos de técnica tradicional, como artes secas, giz pastel, grafite, carvão. Simulam aquarela digital, que é uma técnica muito apreciada para livros infantis. Tem o guache, que é essa pinceleira que eu estou usando agora. E também a famosa imitação de pintura a óleo no Photoshop. Junto com esses 128 pincéis artísticos digitais, você recebe um plano de 7 horas e 30 de aulas, te ensinando tanto a manusear esses pincéis com exercícios práticos, quanto pintar as artes que estão expostas aqui, a simular esses estilos. Aqui nesse carrossel você tem a textura de todos os pincéis, e quando você abre, você vê trabalhos comerciais nos quais foram publicados. Realmente eu usei esses brushes, ok? Então são 128 pincéis digitais, 7 horas e 30 de videoaulas e mais 2 bônus, 20 arquivos de texturas digitais, 10 line arts para você exercitar, e de quebra eu criei um plano de aula para que durante um mês você faça todos os exercícios e domine esses 4 estilos de pintura, certo? Esse projeto ele está saindo por R$ 128,90. Mas se você estiver assistindo esse vídeo aqui agora, você clica aqui ó, no Vamos Conversar. Você vai conversar direto comigo ao vivo, porque essa mensagem vem para o meu celular. E aí eu vou te fazer esse cupom por apenas R$ 89,90. Aqui tá até o dia 28/1. Mas eu faço esse R$ 89,90 se você clicar aqui, me mandar um oi e eu te mando o link, ok? Porque eu tirei do ar isso aqui. Isso aí então, vou voltar para minha pintura, vamos colocar a Rouillon de volta para funcionar. E essa é a pinceleira que eu uso para o meu trabalho profissional. Tecnicamente eu sou ilustrador, eu faço board game e também faço livros infantis, faço storyboard, vocês podem ver aqui no meu Insta, no meu YouTube. E essa pinceleira eu construí ela ao longo dos anos, ao longo da necessidade de... Primeiro que eu não gosto de ficar repetindo sempre a mesma coisa, que me enjoo. E segundo porque existe uma grande procura por artes nos quais representem não só arte tradicional, mas que representem um estilo de pintura que não seja sempre aquela coisa lisa, sabe? Então eu desenvolvi essa pinceleira.
Aqui, ó, eu vou puxar uma camada extra porque eu não sei ainda se eu vou gostar ou não. E aqui eu quero chamar a atenção de vocês para uma coisa. Notem que ali no fundo eu fiz em escala de cinza uma luz. Só que essa luz está acinzentada, ela não está projetando tanto, né? No momento que eu avanço com teoria da cor, notem a projeção que isso ganha. Então eu vou usar aqueles mapas que eu fiz e vou só trocar a cor. Aqui eu estou pintando por cima mesmo, né? Eu estou usando um tom de azul, que se eu botar esse tom de azul do lado do branco, ele nem médio ele é centro médio baixo. Então isso é um ótimo modelo que eu tenho para falar a respeito do comportamento da cor. A cor, ela tem sim um comportamento diferente perante outra cor. Notem que se eu colocar no branco, fica até uma cor pesada, né? Ele não faz nada no branco, mas em cima dessa cor escura, ele faz o que eu quero, que é a luz projetada dessa cor. Então, como eu digo, aqui eu uso muito mais o que eu entendo de teoria da cor e o comportamento global da luz e sombra, né? Porque metal tem esse brilho espelhado, super reflete e pouco absorve. E a teoria da cor. Tecnicamente isso aqui é um cinza azulado, né? De centro médio. Então eu sempre deixo essa dica. Eu sempre pinto muito mais pelo comportamento que o objeto tem do que realmente por um modelo do mundo real. E aqui, ó, eu vou fazer o seguinte, eu vou diminuir bastante a opacidade desse airbrush e vou diminuir mais aqui para não ficar com a mesma intensidade. Então ele vai se misturar com a cor escura do fundo e vai fazer uma luz rebatida diferente dessa luz daqui, ou seja, os picos estão só onde tem as curvas mais acentuadas. E aqui embaixo de novo, para ele destacar, eu vou puxar, seria como se a luz batesse aqui e rebatesse nele. E como eu não sou trouxa, né, eu sempre apago as bordas. Eu nunca avanço nas bordas, senão eu vou sumir com a minha figura de novo, porque essas cores claras, elas não fazem contorno. Elas ajudam a dar volume, mas elas não fazem contorno, certo? Aí eu posso aproveitar que cá estou e já fazer um acabamento nessa região. Nessas camadas de cima, eu estou só pintando para valer tinta sobre tinta, né? Não estou preocupado com... Eu não estou preocupado, galera, com se aqui é luz, ali é sombra. Essa aqui agora é a camada da luz, aquela ali é a camada da sombra. Eu não estou preocupado com isso. Eu estou preocupado só em dar projeção ao meu objeto, né? Ali tem um chanfro que aparece. Eu acho só que aqui eu preciso de um acabamento maior. Algumas coisas eu deixo só na silhueta. Eu vou vendo a necessidade que eu tenho. Eu vou vendo a necessidade que aquilo realmente tem. Notem que como aqui eu tenho um tom mais acinzentado, eu posso avançar com uma luz. Rodrigo, mas no seu modelo 3D, a luz não estava vindo desse lado. Bom, foda-se também. Eu vou fazer uma luz rebatida aqui, como se ele estivesse espelhando alguma coisa da superfície. Tecnicamente não seria essa cor também. Eu estou usando uma cor próxima de uma cor clara, esbranquiçada, para fazer esse rebatimento. E de novo eu vou dizer, eu pinto muito mais pelo comportamento global da luz e sombra, do que realmente a cor que a coisa em si tem. Notem que desse lado ficou um brilho esbranquiçado e desse lado, como é uma luz projetada, eu só coloquei um brilho com mais vibração. Até eu posso voltar ali, ó, com esse mesmo airbrush e fazer um batido assim para dar a impressão de que o metal tá quebrado, né? Tá quebrado, tá batido. Eu acho que tá muito novo isso aqui, tá com aspecto muito novo. Eu já vou sujar ele um pouquinho mais para colocar na lojinha. Aqui também, ó, vou colocar uns picos.
Aqui que eu tô fazendo serviço de japonês que pinta em grão de arroz, sabe? Aí eu não vou ter mais pra onde subir. Se eu subir mais esse vermelho, ele vai desaparecer. Então eu vou escurecer ele. Vou pintar aqui assim e pra mim tá ok. Aqui, ó, nessa região, eu vou dar uma de sem vergonha e vou colocar uma luz. Essa é a região mais iluminada, então eu só vou pensar no seguinte, ó. Notem que aqui está esbranquiçado, então a luz desse lado ela vai ser mais esbranquiçada e as luzes projetadas que eu escolhi, elas vão ser mais vibrantes. No mundo real é assim? Não, mas assim estou fazendo. Assim estou fazendo. Eu sei, eu nunca dou bola para essas coisas. Não, é aquela história. Façam o que eu digo, não façam o que eu faço. Chega uma hora na vida da gente que a gente aprende que é tudo facultativo. Eu sempre... Uma coisa muito boa de todos os treinamentos com grandes mestres que eu fiz é que eles sempre me ensinaram a libertação e nunca a prisão. Chegou uma hora que você começa a usar o conhecimento que você estuda há anos e as coisas dos mestres que você ama muito, você acaba usando como opções, né? Opções e não como uma prisão. É o que eu sempre digo, saibam os tipos de prisões que vocês estão escolhendo para elas não te sufocarem, para elas te libertarem. Isso vale para qualquer área da vida da gente. Então, na minha praia, que é a pintura, que é a minha profissão, eu sempre opto por libertações e não por prisões que possam me sufocar e me deixar desconfortável. Ah, eu já tinha aqui, ó, que é mais esbranquiçado. Sabe, senão chega uma hora que a gente começa a se preocupar, não, mas aqui a luz projetada que bate aqui, que bate lá, que faz não sei o que faz não sei o que tem no outro. Então aqui vai ser essa cor, porque tá batendo ali, rebatendo lá, rebatendo acolá, e aí no software 3D tá me dizendo que o guia certo dessa sombra é essa. Aí você enlouquece, não chega a lado nenhum e acaba fazendo um serviço que parece fotografia. E olha, tem um monte de gente, eu tenho analisado os vídeos do YouTube das pessoas que enganjam bastante, tem muito gringo aí tocando-lhe o ferro à torta e à direita nas artes muito renderizadas, que eles acabam dizendo, ó, ficou igual modelagem 3D, é mais fácil pegar, tem um até que diz, é mais fácil pegar uma foto, botar por cima e acabou, do que ficar realmente se preocupando se isso acontece ou não. Pensem, se ficar muito parecido com o serviço de um tiranossauro passando no fundo, se ficar muito parecido com o serviço feito por máquina, o seu serviço acaba sendo desmerecido porque as pessoas dizem, mas a máquina faz bem baratinho e rapidinho, não está valendo a pena, né? E aí acaba isso. Olha, acho eu que está ok. Aqui só nessa minha regra de tridimensionalidade eu posso... Essa minha regra falsa, né? De tridimensionalidade eu posso fazer isso. Aqui, para botar uma cereja no bolo, ó. Eu não quero que esse cabo ele pareça cilíndrico, fofo. Eu quero que ele pareça realmente reto, como se fosse um cabo de bicicleta, e não realmente um cabo. Vou deixar reto. Um cabo feito, programado. Agora é hora, meus amigos, de eu fazer o seguinte, ó. Isso aqui são cerejinhas no bolo, tá? Eu acho ótimo quando eu venho pro YouTube compartilhar um pouco do que eu faço, do que eu amo muito, e eu pago a minha língua a respeito das luzes esbranquiçadas e tudo mais. Eu sempre pago a minha língua. Eu tenho mudado meus discursos nos últimos tempos para tentar ajudar mais as pessoas, porque se a gente trabalha dizendo, a regra é essa, a regra é aquela, você enlouquece, duas, as pessoas ficam com raiva de você. Então assim, ó, pensem no seguinte, ó, tudo são possibilidades. Mas quando é que eu uso? Tudo são possibilidades. Se usa assim, luz acinzentada, sombra
A pessoa pergunta, sombra com preto deve se misturar? Depende, dependendo da ocasião. Você pode misturar ou não. Aqui, por exemplo, ó, eu fiz uma sombra azul e ali eu fiz questão de avançar com preto. Mas isso vai depender do seu objetivo, né? Então tudo é facultativo, nada é uma prisão, é tudo facultativo. Eu não estou muito contente com isso aqui, sabe? Mas isso aqui é um detalhe tão pequeno e é isso que eu digo, ó, começou a me tomar um tempo e me deixar com raiva esta merda. Então, vou deixar assim mesmo, que é para não passar mais raiva. E aí eu vou fazer o seguinte, ó, vou colocar uns efeitos de metal. Aí eu clico aqui. Eu quero mostrar uma coisa bem bacana para vocês, ó, por exemplo. Eu tenho alguns pincéis digitais, nos quais simulam aquarela, tá? Eles simulam um efeito de aquarela. Fazem efeito aquarelado. Mas, se eu usar isso aqui a meu favor, ok? E não trabalhar ele pensando, estou simulando aquarela no Photoshop, eu consigo fazer os efeitos de metais que eu usei para todo o projeto do Automatons, como esse aqui, por exemplo, ó, que vai aparecer na tela daqui a pouco. Mas está rodando o peão do baú da felicidade. Esse computador era para ser muito rápido, por sinal ele está indo pro técnico. Ele está dando um spawn federal. Posso fazer contagem regressiva para vir um meteoro? Vem meteoro! 5, 4, 3, 2, fim do mundo! Olha, se arrependimento matasse, eu estaria morto, enterrado de ter aberto esse arquivo. Deu? Eu não vou editar esse vídeo, isso vai todo isso aí pro ar. Se não for, eu não vou mostrar. Deu? Ah, que tristeza. Ah, era o arquivo original, não era o JPEG. Esses efeitos de metal que eu usei no projeto inteiro, sabe? Esses efeitos assim eu fiz com esses pincéis para deixar o mais próximo de um metal batido possível. Não quero salvar nada. Então é isso que eu vou fazer aqui. Colocar esses efeitos. Aí eu vou tentar em sobrepor também. Se não conseguir, vou colocar em multiplicação para fazer esse efeito de metal. Eu acho que eu já botei tanta informação que é capaz de não aparecer. Vou colocar em modo de mesclagem múltipla. Ah, agora foi. Aqui nessa partezinha, ó, para ele fazer esse efeito bacana, mas eu não vou colocar em tudo, viu? Não vou colocar em tudo. O Tom, quando a gente começou a trabalhar nesse projeto, ele ia lá e pegava a textura da internet e jogava por cima. Eu digo, não, amigo, não faz isso, pelo amor de Deus. E aí começamos a colocar. Aí eu tiro do modo de mesclagem e multiplicação, porque para simular aquarela eu fiz eles com esses modos de mesclagem. E aqui trabalho ele pequenininho. Alguma coisa eu tenho que fazer aqui, ou esse efeito batido. Eu vou voltar lá para a pinceleira de guache. Ou o efeito batido. Ah, se você tiver alguma dúvida da pinceleira, me manda uma mensagem. Eu vou deixar o link do meu site aqui e você manda uma mensagem para mim lá do site, viu? Manda lá do site que eu respondo. A mensagem do site chega na hora para mim. Aí você manda a mensagem lá. O que eu estou fazendo de errado que isso não está saindo? Você manda a mensagem lá e eu recebo ela. Acho que aqui eu posso tirar essa linha tracejada dificulta, né, o olho. E aqui eu vou deixar assim uns batidinhos, uns enferrujados. Geralmente as ferrugens acontecem perto das dobras, né, onde acumula água. E aqui eu posso fazer a mesma coisa.
Não vou colocar em tudo, vou colocar em pontos estratégicos. Aqui não funcionou porque tem muito marrom ali, então não apareceu. Eu acho que pra mim tá de bom tamanho assim. Tá de bom tamanho assim. De novo, eu só não deixo avançar na sombra, que é pra não dar problema. E aí daqui a pouco, ó, eu vou voltar que eu vou aplicar. Aqui vou botar mais um comidinho, ó. Pra mim tá ok. E aí eu vou jogar essa espada lá para aquele layout para ver o que está acontecendo e eu volto daqui a pouco. Eu voltei, vamos para a parte número 2. Essas toneladas de camadas eu só uso quando eu tenho dúvidas, por exemplo. Eu botei elemento gráfico vindo do InDesign, eu peguei ícone vindo de PNG de outro lugar, porque isso aqui é a arte final, né? Isso vai ser impresso para jogar. Porque geralmente essas coisas, por exemplo aqui, ó, todos os ícones estão numa única camada. Então eu sempre vou colocando numa única camada porque eu acho penoso. Esse foi o modelo final que eu mandei, esse é o layout 1. Mas pode ser que fique um pouco confuso, que tenha muita informação visual. E o meu irmão que está ajudando na parte do norte da direção disso aqui disse que não faz mal que fique poluído, que eles estão acostumados a jogar tabuleiro muito mais complexo, com muito mais informações, que para eles está tudo tranquilo. Mas eu vou fazer uma rodriguice. Eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou diminuir a luminosidade de todos esses ícones como se eles estivessem no primeiro plano e vou mandar mais uma opção. Então, eu vou simplesmente jogar uma camada de sombra com um modo de mesclagem e multiplicação em tudo, porque aí realmente terei uma moldura. É o que eu acho, tá? Tive todo aquele trabalho para isso, mas a gente só sabe, galera, se vai funcionar ou não testando. Se a gente não testar, não adianta. Eu só acho que eu posso deixar mais vívido, um pouco mais azulado isso, então vou aumentar mais a cor, porque na hora da impressão tudo que é escuro fica chumbado, que a gente mal define a cor. E aí eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar o airbrush e vou fazer como se a luz estivesse entrando em apenas alguns pontos assim, sabe? Aqui também, tipo assim, em alguns pontinhos daqui. Sabe aquela luz como quem não quer nada? Ah, pegou um pedacinho da luz, que nem aqui assim. Sabe quando tem aquela luz, quando a gente entra num botequim e tem aquela luz assim? Aquela luz que tá ali, mas não tá ali. E aí para botar mais uma cereja no bolo, eu posso... acho que se eu botar uma luz rebatida, isso vai ficar demais, mas eu vou tentar porque eu sou brasileiro. Eu vou tentar fazer uma luz rebatida aqui. Sou brasileiro, não desisto nunca. Essa luz não vai pegar pelo seguinte motivo, porque o fundo é muito claro. Se o fundo não fosse tão claro, ela até pegaria. Então essa luz ela vai funcionar só aqui, ó. Essa é uma luz que não vai funcionar com aquele fundo e eu não vou trocar a cor daquele fundo. Eu acho que seria mais bacana fazer o seguinte, ó, para dar esse ar de drama maior. Não sei se vai funcionar, né? Nada sei se vai funcionar. Isso não vai funcionar de jeito nenhum. Eu vou tentar fazer o seguinte, eu vou tentar fazer mais uma... Eu já tinha programado mais uma versão. Eu adoro no branco, mas o Renan não vai querer que seja branco o fundo. Esse azul até me ajuda, mas fica muito amortalhado. E se eu tentasse um escuro... Também poderia ser isso. Na hora da impressão vai ficar chumbado. Eu não quero nem dar opção para os guris de coisas que eu não quero que sejam aprovadas. Então fica a dica aqui, ó. Você não quer que seja aprovado? É muito simples. Não mostre. Não mostre. Eu tenho certeza que se eu mostrar isso aqui, eles vão dizer... que gostou desse! E eu não vou querer, então não vou mostrar. Vou mostrar esse aqui que vai seguir o padrão e vou mostrar esse aqui mais escuro. Não esqueça, se você
quiser aprender estilos de pintura digital, se você quiser pincéis nos quais vão ajudar você a ganhar mais força, mais precisão, mais poder com o seu trabalho de artista digital, eu tenho a minha pinceleira digital chamada Brushes by Drigo. Eu chamo de projeto porque além dos brushes são 7 horas e 30 minutos de aula, mais 2 bônus e também mais um plano de aulas para vocês dominarem em um mês todo o conteúdo daqui. Não se esqueçam, cliquem aqui, me mandem uma mensagem que ao invés de 128 por 90, eu faço 89 por 90. Basta dizer que vocês viram o vídeo no YouTube e a gente se vê numa próxima. Tchau, galera!